Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Patrícia Bandeira e sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um aspecto bem importante nessa época de final de ano, que é a gratidão. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Já fica a sugestão para você se inscrever aqui embaixo, curtir, porque a temática de hoje é realmente um tema muito importante, especialmente nessa época do ano que a gente está finalizando, depois de tanto trabalho aí ao longo dos meses. Finalmente estamos chegando ao final de mais um período, ao final de 2023. E eu quero falar hoje sobre a importância da gratidão e como ela impacta o nosso dia a dia, o nosso bem-estar, pela ótica da psicologia positiva. A psicologia positiva é uma abordagem da psicologia que enfoca no que traz felicidade para as pessoas, no que faz as pessoas prosperarem, ao invés de se concentrar mais na questão de resolver, por exemplo, situações de depressão, de ansiedade, de ter o foco na doença, ver um foco mais nessa questão de realmente como que as pessoas prosperam em suas vidas. O que não quer dizer que a gente não valorize a questão de se trabalhar em termos da psicologia com a questão de realmente trabalhar a ansiedade, a depressão, transtornos. Tudo isso é fundamental que se dedique atenção para esses aspectos para promover cada vez mais saúde mental. Mas somente a questão da gente trabalhar e conseguir resolver questões vinculadas a, por exemplo, alguma coisa que está faltando, algum transtorno, alguma doença, não é suficiente. A gente também tem que ter esse olhar para os aspectos positivos da vida. O que gera maior satisfação? O que gera maior felicidade? E essas são algumas das perguntas que a linha da psicologia positiva busca responder. E a gratidão é um elemento fundamental para realmente a gente conseguir alcançar maiores níveis de felicidade. Existem vários estudos que tentaram averiguar o que causava maior bem-estar nas pessoas. E o principal sentimento associado é o sentimento de gratidão. Seja por uma pessoa que nos ajudou ao longo do ano, seja por alguma conquista que a gente finalmente alcançou, e conseguir ter essa sensação de estar grato, de estar agradecido a isso que aconteceu com a gente. Especialmente quando tem outra pessoa envolvida, da gente mandar um recado em termos de agradecimento do quanto aquela pessoa fez a diferença para nós ao longo desse ano. Então aqui eu quero deixar um convite especial para, especialmente nessa época de final de ano, em que a gente começa a rever muitas coisas que aconteceram, da gente praticar cada vez mais essa questão da gratidão. Porque sem dúvida, de uma forma a gente vai sair beneficiado, porque isso aí traz sim, sem dúvida, maior satisfação e sensação de bem-estar, cientificamente comprovado, mas também porque a gente vive numa sociedade que sempre está preocupada no que a gente vai alcançar, qual que é o próximo passo, trabalho enquanto eles dormem, e uma cultura de autocobrança, de exigência, da gente sempre estar bem, sempre estar feliz, sempre tendo que estar 100% entregando o seu melhor, e a gente nunca para avaliar o quanto a gente já conquistou, o quão longe a gente já foi, quem que nos ajudou ao longo desse caminho. Então a gente tem uma gratidão ao ponto que a gente atingiu ao final desse ano, por mais que às vezes a gente tenha aquela sensação de que eu não consegui tudo que eu queria, eu quando fiz as metas do ano lá em janeiro, eu queria atingir determinadas coisas que eu não consegui ao longo do ano. A gente pode sentir uma sensação muito grande às vezes de fracasso ou ter ficado aquém, mas normalmente é porque a gente tem uma autocobrança muito excessiva e a gente não se permite ver esses momentos de gratidão ao longo da nossa trajetória, em que a gente conseguiu demonstrar força frente a uma adversidade, em que a gente ofereceu um ombro amigo e fez a diferença para alguma pessoa, em que outra pessoa também fez diferença para nós. Isso também é um retrato de ser grato, da gente ter gratidão com as pessoas que nos dão suporte no dia a dia, mas principalmente a gente ter gratidão com quem a gente é, com o que a gente já alcançou, o que a gente já fez ao longo do ano. Muitas vezes a gente fica tão preocupado no próximo passo, o que a gente quer alcançar, em que a gente quer comprar, o que a gente quer consumir, que a gente não dá esse tempo da gente refletir, olhar para trás e se orgulhar de onde a gente já chegou. E de sentir gratidão, de se sentir grato por tudo que a gente tem. O simples fato de você estar aqui vendo o meu vídeo já simboliza muito que você deve ser grato por muitas coisas. Seja por ter conseguido acesso, por exemplo, usando seu smartphone, usando o seu computador, ter podido comprar isso.
Seja por meio de agradecer até a questão da tecnologia, que nos coloca próximos hoje em dia, mesmo que a gente esteja distante, e que também você consegue, enfim, se aprofundar nessa temática, você consegue ter tempo para conseguir absorver um pouco do que eu tento falar aqui no nosso canal. Tudo isso são alguns sinais de quantas coisas boas às vezes acontecem no nosso dia a dia e que a gente não percebe, que a gente não se dá conta. Teve uma ocasião que era o Dia da Mulher e eu fui comemorar com algumas amigas de faculdade, a gente saiu para jantar, enfim, para brindar, se encontrar. E naquele dia eu lembro que me marcou muito, que eu me dei conta que as minhas avós nunca conseguiram fazer isso que eu estava fazendo. Elas nunca tiveram acesso, por exemplo, a poder cursar uma faculdade, a ter o seu próprio dinheiro para sair sozinha com as suas amigas para ir desfrutar de um simples jantar. Então são pequenas coisas que às vezes a gente olha no nosso dia a dia, que às vezes a gente acaba não se dando conta e não sendo grato o suficiente por estar tendo acesso a tantas coisas. A gente tende a concentrar muito mais nosso olhar na falta, naquilo que a gente ainda precisa, naquilo que a gente ainda não alcançou. Mas quando a gente começa a concentrar o nosso olhar naquilo que a gente já atingiu, em tudo que a gente consegue e enfim, todas as pessoas que estão à nossa volta nos dando esse suporte, a gente tem uma sensação muito melhor. Então, nesse convite de final de ano, fica uma ideia da gente fazer uma reflexão sobre o ano e naquilo que a gente é grato. Não no que faltou, não no que ficou incompleto, a meta que a gente não bateu, e sim pelo que você é grato pelo ano de 2023. Seja mesmo por ter encontrado resiliência diante da adversidade, mas se você chegou até aqui, sem dúvida existem muitos motivos para você ser grato. Desejo que você então pense nesse momento a respeito disso, nessa reta final de ano, e que você encontre muitos motivos aí para expressar sua gratidão para outras pessoas, ou mesmo para você mesmo se sentir grato por tudo que você já conquistou ao longo desse ano. Sem pensar nas metas de 2024, sem se preocupar de que temos que ser gratos também no ano que vem, simplesmente curtir esse momento para você expressar e sentir esse sentimento tão poderoso que é a gratidão, conforme até a psicologia positiva nos traz o impacto que isso causa no nosso bem-estar. Eu desejo a você um ótimo final de ano e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!